Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Estamos juntos mais uma vez aí para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Estamos aí na lição 5. Hoje vou compartilhar a minha tela agora. Hoje é a lição 5, né? E todo mundo está vendo aí a tela? Compartilhamento? Beleza. Obrigado, Marta. Sim. Obrigado. Bom, nossa lição hoje, a lição 5, né? Nós vamos tratar aí sobre as duas alianças. E nós já, até aqui, nós já fizemos uma introdução à teologia, né? Falamos um pouco sobre o que é teologia, os tipos de teologia que existem, né? E a gente trabalhou nesse sentido, nessa primeira lição. Na segunda lição, nós falamos sobre alguns princípios importantes na Escritura, princípios de interpretação, né? Para a gente aprender, na verdade, a usar a Escritura de forma correta, né? A gente falou naquela ocasião e tem algumas pessoas que usam a Bíblia no processo de interpretação de forma inadequada. E a gente não pode cair na mesma armadilha, né? Para a gente não procurar na palavra de Deus aquilo que a gente quer, mas sim aquilo que Deus quer para as nossas vidas, né? Então a Bíblia é para ser estudada, não é para ser aberta aleatoriamente e nem para ser usada como amuleto, né? Falamos sobre a origem da Bíblia e sua inspiração, dando ênfase na inspiração mais, né? Da Bíblia. A Bíblia, ela é inspirada por Deus. Isso é uma questão de fé, a gente sabe, mas é importante que a gente compreenda que quem conduz a história para que a Bíblia chegue até nós, ou chegasse até nós, é Deus. Não está na mão do homem, né? Mas sim na mão de Deus. É Ele quem conduz a história. E na lição 4, nós trabalhamos com uma visão global da Bíblia, né? Nós trabalhamos com falando um pouco, né, sobre a literatura, o sentido de cada uma delas e assim sucessivamente, né? Nós tratamos o Velho Testamento como promessa, ou o Antigo Testamento. O Novo Testamento a gente trata como cumprimento, né? E aí a gente vai compreendendo o desenrolar da história, né? Vimos quando tudo começou, né? Pensando no processo de execução do plano de redenção, que começou com Abraão, né? E aí ele vem se desenvolvendo na história até culminar em Jesus. Isso a gente pôde trabalhar um pouco semana passada. E hoje, se Deus assim permitir, nós vamos tratar das duas alianças, tá bom? As duas alianças. Eu acredito que essa é uma das aulas, ao meu ver, né? É uma das melhores, porque se você compreender essa daqui, certamente todo o resto vai fazer mais sentido, tá bom? A falta de compreensão que se tem das duas alianças é realmente algo assim que leva ao desenvolvimento de falsas doutrinas. Então a gente precisa realmente nos esforçar para compreender as duas alianças. Esse trecho aqui embaixo, aqui, olha, assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, né? Está em Gálatas capítulo 3, verso 25. E justamente mostrando que o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, ela apontava para um objetivo. E esse objetivo, ele foi cumprido. É isso que a gente vai observar hoje, tá bom? Mas, antes, eu gostaria que a gente refletisse um pouco sobre algumas perguntas, não é? Qual a importância de se fazer
uma comparação, não é? Então, é o que a gente vai fazer aqui. Mas qual a importância de se fazer uma comparação? O que você acha? Gostaria de ver nas suas palavras ou ouvir a sua voz. Tá bom? Qual é a importância de se fazer comparação? Tem a comparação que é boa e tem a comparação que não é boa, tá bom? Então, já começa por aí, né? Tá ok? Por exemplo, se eu ficar me comparando com alguém, talvez isso não seja adequado, né? Então, é bom a gente pensar que a comparação ela deve ser usada de um modo bem positivo nesse contexto, né? Tá bom? Mas qual é a importância dela? Porque você tem alguma ideia? Que características da comparação podem ajudar a encontrar um caminho adequado na interpretação bíblica? Que características que a gente pode encontrar nesse processo comparativo, né? Que é isso que a gente vai fazer? Isso pode ajudar a gente a encontrar um caminho adequado na interpretação bíblica. Quais são as características que a gente pode realmente assim aprender ou encontrar para fazer um processo comparativo adequado, não é mesmo? Se você tiver alguma ideia, você vai colocando aí. Enquanto isso, eu vou lançando as perguntas, né? Tá bom? Que impacto a comparação tem em nossos relacionamentos? Isso aqui, às vezes a gente fala, mas será que deve ter alguma questão relacionada aí? Olha, se a gente realmente chegar a uma conclusão lógica nesse processo comparativo que nós vamos fazer, a gente vai precisar cuidar do impacto que isso pode causar nos relacionamentos, né? O conhecimento da verdade, ele impacta a vida das pessoas. E se você não souber lidar com isso, você pode ter o conhecimento da verdade, mas ter uma aplicação da verdade de forma errada. E isso, na verdade, é prejudicial, né? Tá bom? Então, é importante, porque impacta nas relações, tá ok? Por quê? Porque no processo comparativo, a gente pode aprender coisas, descobrir coisas, e a gente não saber como lidar com isso na prática, não é? E, de repente, se a verdade que eu descobri, né, eu sempre falo isso, ela me faz desvalorizar as pessoas que estão ao meu redor, ou que têm um entendimento talvez diferente, talvez por não fazer essa comparação. Então, se eu não conseguir lidar com isso, então esse conhecimento ele acaba sendo prejudicial. A verdade nos liberta do pecado, nos liberta do jugo da religião, não é? Mas também nós precisamos nos libertar de nós mesmos, às vezes, ou do nosso jeito de ser, né? Do nosso jeito de tratar certas questões. E assim, sucessivamente, tá bom? Deixa eu ver se chegou. Não chegou nada aqui. Bom, vamos lá. Então, como você reage quando alguém o compara com algo que você não gosta? Por exemplo, vamos lá. Já estamos falando aqui, no contexto teológico, tá bom? No contexto teológico. Você aprendeu, você comparou as duas alianças e você chegou num certo entendimento a respeito dessa comparação. Só que aí você se tornou uma pessoa convicta de que aquilo que você aprendeu é a verdade. E você vai seguir essa verdade. E alguém olha para você agindo e vivendo dessa maneira, às vezes se afastando de certas coisas, certas brincadeiras, certos rótulos e assim sucessivamente. Só que aí alguém chega para você e diz, agora, lá vem o radical. Pronto, ela te colocou um rótulo, não foi? Porque agora você está vivendo de um modo que você antes não vivia. E aí ela colocou um rótulo em você. Como é que você reage a isso? Porque agora ela está comparando você a algo que ela julga que é ruim, né? O fanático. Você já ganhou esse rótulo em alguma ocasião da sua vida? Não é? Ou seja,
tem coisas que vão acontecer nesse processo que talvez você não goste. E aí, como você vai reagir? Se você aprender a verdade de Jesus, você sabe. Se você aprender verdade de religião, você não sabe e nunca vai saber. Tá bom? Porque a religião, ela tem suas limitações. Toda religião é boa, porque não ensina atrocidades. A religião não ensina atrocidades. Há exceções, eu sei, mas são raras as exceções, não é? São raras. Enfim, mas a maioria das religiões, elas ensinam coisas boas. Entende? Mas o essencial, né, ela não ensina. Que é justamente a gente conhecer a nós mesmos e saber quais são as nossas limitações, para que a gente dependa daquele que a gente segue. No nosso caso, Jesus. Tá bom? Então, pense nessas perguntas. Eu acho que são reflexões que a gente precisa fazer para que a gente possa, chegando numa conclusão, ter atitudes adequadas. Tá bom? Jamais eu vou usar o conhecimento que eu tenho para diminuir, desprezar alguém que é a imagem e semelhança de Deus como eu. Mesmo que eu não concorde com a maneira dela tratar a Escritura, a própria Escritura. Tá bom? E isso a gente precisa, eu diria, realmente levar em consideração. Bom, para a gente entrar no assunto, eu gostaria de ler com você Jeremias, capítulo 31, verso 31 ao 34. E aqui a gente vai fazer uma aplicação do processo de interpretação que a gente já aprendeu. Tá bom? A gente vai aplicar algumas coisas que a gente já aprendeu. Então, eu espero que agora a gente... Se não der certo, é porque o professor não é muito bom, ele não conseguiu transmitir a ideia, tá bom? Então, não se preocupe, porque aqui a gente vai ajudar a gente a entender alguma coisa. Se você tiver com a sua Bíblia, espero que esteja, né? Porque ela não pode faltar, aberta, melhor ainda. Essa tradução que sai diante de você é a NVI, tá bom? A NVI. Então, eu vou ler aqui na NVI. Então, vamos lá. Estão chegando os dias, declara o Senhor, declara Yahweh, é o nome de Deus aí, tá bom? Yahvé, Javé, essa palavra aqui, tá vendo? Que você tá vendo aqui, ó, em caixa alta, é o nome de Deus, nome pessoal. Nós não sabemos, de fato, assim, a pronúncia exata, não dá para saber, nem os judeus sabem, mas Yahweh é uma boa possibilidade, Javé, Yahvé, tá bom? Essas são boas possibilidades. Vamos lá. Quando farei nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Bom, só para a gente frisar, Jeremias, ele escreveu, né, direcionando a Judá, as tribos do sul, que permaneceram fiéis a Deus até certo ponto, né? As 10 tribos do norte, nesse momento, elas foram escravizadas pela Assíria e acabaram dando origem a um outro povo, que nós sabemos que são os samaritanos.
tá bom? Então, Jeremias escreve para as tribos do sul, ou o reino de Judá. E nesse período, Judá está sendo alertada de que se não obedecer a Deus, eles vão para o exílio babilônico, tá bom? E Jeremias é o profeta que pregou durante 40 anos e o povo não deu ouvidos, tá bom? E nesse contexto de tentar trazer o povo de volta, Jeremias fez ou deu essa profecia que nós acabamos de ler, que tem a ver não somente com Judá, mas com Israel restaurado, tá bom? E uma inclusão de mais pessoas. Que dentro de Jeremias, a gente percebe o foco dele em Judá e na restauração de Judá, mas quando a gente alinha Jeremias com Daniel, com Ezequiel, outros profetas, a gente sabe que outros povos estão inseridos nessa profecia, tá bom? E também dá para a gente notar aí alguma coisa. Mas vamos olhar para essa profecia e fazer algumas perguntas para a gente poder compreender aquilo que Deus estava falando através do profeta, tá bom? Então eu vou fazer as perguntas e se você puder, você responde. Qual foi a declaração feita pelo profeta? Qual foi a declaração? Alguém gostaria de mencionar ou escrever? Eu não sei porque não estou conseguindo ver o chat aqui, mas qualquer coisa eu fecho. Qual foi a declaração? Agora sim. Beleza. Ok. Os microfones, eles estão liberados, tá bom? Então, se você quiser falar, você pode já clicar no seu microfone e falar, tá bom? Ok. Obrigado, Danilo. Devemos conhecer as duas alianças para saber o que se aplica a nós e o que se aplica ao povo judeu. Perfeito, Gisele. Boa observação, viu? Entender as promessas de Deus e vê-las que elas se cumpriram. Bom. Lene, deve ser a Nerilene, né? Deve ser a Nerilene. Ok. Muito bom. Começamos bem. Qual foi a declaração que o profeta fez? Essa é a nossa... Vamos tentar entender aquilo que o profeta estava falando, né? Qual foi a declaração? Você está comigo no Jeremias 31? Então, se você estiver comigo, aí eu vou falando, tá? Mas eu gostaria que se você notar aí o que a gente está perguntando, você... Beleza, vamos lá. Ok? Bom, a Gisele colocou. Declara que a antiga aliança foi quebrada. Bom, sim e não, mas vamos chegar nesse ponto, Gisele, tá bom? Opa, agora o Diego escreveu assim. Deus declarou que Deus faria uma nova aliança com o seu povo. Olha aí, Diego. Olha aí. Qual foi a declaração? Farei uma nova aliança. Olha, deu para entender essa frase? Se é novo, algo vai acontecer, não é? Algo vai acontecer. Então, aí vem a próxima pergunta. Como será essa aliança? Como será essa aliança? Ele vai fazer nova. Então, como ela será? Vamos lá. Como será essa aliança? Perfeito, Reinaldo. Aê, que beleza. Olha que beleza, tá bom. A Nerilene colocou que se o povo não se voltar para Deus, eles seriam exilados. Sim, sim. Mas como seria essa aliança? Aí o Reinaldo colocou, diferente da anterior. Olha aqui, olha que legal. Olha aqui, ó. Não será como a aliança que fiz com os antepassados.
Será que é difícil de entender isso? Olha, eu vou fazer uma nova aliança e ela não vai ser como a antiga. Deu para entender isso? É difícil de entender esse momento? Na minha opinião, não. Tá bom? Vamos lá continuar então. Qual a razão da mudança? Qual a razão da mudança? Vamos lá. Deus não está fazendo as coisas assim aleatoriamente. Ele tem um motivo, não tem? Então, vamos lá então. Qual foi a razão da mudança? Qual é a razão da mudança, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Estou em Jeremias, hein? Jeremias. Qual a razão da mudança? Vamos lá. Ok. Isto. O povo estava se afastando da palavra. Isso aqui é uma explicação, boa explicação, uma explicação. A razão, aqui o Danilo colocou, quebraram a aliança. A anterior foi quebrada. O Daí colocou, quebraram a aliança que tinham feito. Isso. Agora, olha aqui, eu vou colocar aqui, ó. Eles quebraram a minha aliança, Deus disse, não é? Eles quebraram a minha aliança. Agora, se você já leu o Velho Testamento, se você já leu, no livro de Êxodo, Deuteronômio, Deus, por diversas vezes, ele disse que a aliança era perpétua. E aí? Como é que agora Deus está dizendo, olha, vou mudar? Por que algo perpétuo muda? Como assim? E por que eu estou falando isso? Porque alguns grupos vão se apegar a essa questão e dizer, não, a antiga aliança continua. Jeremias disse isso, mas não era isso que ele queria dizer. Então, estranho, não é? Deus disse uma coisa, mas não era isso que ele queria dizer. É melhor, então, a gente entender no que está pautado a perpetuidade da aliança. Tá ok? Isso aqui a gente precisa entender. A aliança é perpétua? Sim. Quando as duas partes cumprirem as cláusulas nelas estabelecidas. Se uma parte quebra, a outra tem direito de mudar. Tem direito. Então, Deus não está indo além daquilo que ele falou. Por quê? Se o povo é fiel, a aliança é perpétua, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Deus não muda. Deus não muda, tá ok? Então nós temos que lembrar que a perpetuidade da aliança, ela exige que as duas partes cumpram as cláusulas estabelecidas. Esse é o aspecto da aliança. Agora, é interessante notar que Deus, ele está lançando algo que faz parte do seu projeto lançado em Gênesis capítulo 12. Qual foi o seu projeto em Gênesis 12? Alguém lembra? 12, de 1 a 3. Ele fez 3 promessas para Abraão. Quais foram essas promessas? Vamos ver se você lembra. Coloca aí. Quais foram as promessas que Deus fez a Abraão? Eu quero agora ver. Essa é da anterior, né? Deve estar fresquinho ainda, eu acho. Mas quais foram as promessas? Se você lembrar de uma, coloca uma, não tem problema. Vamos lá. A gente, trabalhando junto, a gente chega num objetivo comum. Quais foram as 3 promessas que Deus fez a Abraão? Vamos lá. Isso faz parte do projeto divino, tá bom? Espero que esteja fazendo sentido para você. Ainda não chegou nenhuma promessa que Deus fez a Abraão. Vamos lá, então. Eu vou tentar aqui citar o texto, né, de cabeça, né? Deus, Gênesis capítulo 12, Deus disse, sai da tua terra e do meio dos teus parentes e vai para uma terra que te mostrarei. Farei de você um grande povo. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem. Não é? De ti farei uma grande nação. Não é isso? Quais são as 3 promessas que Deus fez para Abraão? Ele prometeu
fazer dele um grande povo, prometeu uma terra e prometeu uma bênção universal para todos os povos. A primeira parte da promessa de ser Abraão seria um grande povo, se cumpriu onde? Agora essa eu quero que você lembre. Onde se cumpriu essa? Onde se cumpriu a promessa de que Deus faria um grande povo de Abraão? Onde se cumpriu essa promessa? Edivaldo, o pessoal está escrevendo no grupo, acho que tu não está recebendo. Ah, o que será que está acontecendo? Deixa eu ver aqui. Obrigado, Reinaldo. Obrigado. Ah, agora chegou aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Obrigado, desculpa. Olha aí, tá vendo como a gente não pode julgar as situações? E eu achando que você não sabia, tá vendo? Na minha cabeça. Deixa eu ver aqui então, vamos lá. Vamos lá. Uma terra, nova terra, ou terra, isso mesmo, Marta, Reinaldo, nação, sim, que devolveria a terra ao seu povo. Naquele momento ainda não, Nerilene, né? Mas ele daria, tá bom? Gisele, uma terra, um povo e uma bênção mundial, isso, perfeito. Nação, terra e bênção para todos, Gaspar, certinho, e que a geração dele seria como as estrelas do céu. Isso mesmo. Isso ele vai falar em Gênesis 15, Nerilene, tá bom? Mas tá certinho, tá bom? Agora, qual foi o local onde a primeira promessa se cumpriu? Aí o Danilo colocou no Egito. Isso mesmo. Foi lá que a nação cresceu. Tá bom? E a segunda parte da promessa, onde se cumpriu? Que foi a terra. Onde se cumpriu essa parte da promessa? Isso, na terra de Canaã, no livro de Josué, não é? Isso mesmo, Reinaldo, isso mesmo. Tá bom? É isso aí. Então, as promessas Deus vem cumprindo ao longo da história. E a terceira parte da promessa? Onde foi cumprida? Onde foi cumprida a parte da promessa? Essa terceira parte. Vou voltar aqui aqui. Onde foi cumprida a terceira parte da promessa? Vamos ver. Isso. Avançamos bem, né? O Reinaldo colocou assim, em Pentecoste. Isso mesmo, né? Eu vou colocar em Jesus, tá? Em Jesus. Jesus é o que cumpre a terceira parte da promessa. E em Pentecoste é onde começa a execução desse cumprimento. Tá ok? Mas perfeito. Na nova aliança, a Cris colocou, enfim, é isso. Mas em Jesus, tá? Jesus é quem cumpre essa terceira parte da promessa que tem um alcance mundial. Tá ok? Enfim, vamos lá então. Agora, como será a nova aliança? Como será? Será que eu estou certo? Sim. Não estou certo. Eu acho que eu inverti alguma coisa aqui. Na verdade, aqui, olha, como será a nova aliança? Deixa eu ver aqui. Essa pergunta aqui em cima, na verdade, era aqui embaixo. Foi eu que inverti, mas tá bom. Agora eu respondo aqui. Como será, né? Como será? Ele diz, porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Agora, uma coisa que a gente precisa respeitar aqui nesse momento é que Jeremias, ele não falou como é que Deus faria isso. Como é que Deus vai colocar a lei no íntimo deles e escrever nos seus corações? Se eu fizer a pergunta, eu sei que você vai responder alguma coisa adequada. Eu sei. Mas eu prefiro não fazer a pergunta e respeitar aquilo que o profeta disse. E me conter com o que ele disse. Me contentar com o que ele disse. O que ele está dizendo? Olha, Deus vai pôr a lei no íntimo de vocês.
e ele vai escrever a lei nos seus corações. Com isso, eu aprendo, mais uma vez, que a lei que foi escrita em pedra, essa vai passar. Deu para entender essa questão? Deu para entender? Então, como será essa aliança? Ela vai ser diferente, ela não vai ser como a antiga, mas como ela será? Bom, Deus vai colocar no íntimo, Deus vai escrever no coração. Só que o profeta ele não explica como isso vai acontecer. Então nós temos que respeitar. Se você agora, eu lendo outro profeta, no caso Ezequiel, eu sei como é que isso vai acontecer. Eu sei. Deus vai tirar o coração de pedra, vai dar um coração de carne e vai colocar o espírito dele. Mas Jeremias mesmo não fala. Então a gente respeita a profecia e busca o cumprimento dela na nova aliança, que é isso que a gente vai fazer posteriormente, tá bom? E essa aliança vai ser baseada em quê? No que ela vai ser baseada? Qual é a base dela? Base aqui, qual é o fundamento dela? Vamos ver, essa daqui tá certa a pergunta. Eu só inverti essa daqui, eu acho, mas acho que dá para a gente pegar a ideia, tá bom? Essa aliança vai ser baseada, ela está baseada em quê? Qual é o seu fundamento? Até a melhor pergunta, né? Qual é o seu fundamento? Vou mudar essa pergunta depois, no futuro, né? Mas ela está baseada em quê? Vamos lá. Vamos lá. Agora eu estou vendo. A nova aliança, na lei e os profetas, perguntou. Os profetas, Cris. Foi a Cris? Não. Deixa eu ver. A Cristiane. Cristiane, os profetas e a lei, elas anunciam a vontade de Deus, né? Nesse momento, o Jeremias, ele está dizendo, olha, Deus vai fazer uma nova aliança, ela vai ser diferente daquela do passado, tá ok? A razão dessa mudança é porque vocês quebraram, então agora Deus está no seu direito de mudar, então ele vai mudar, tá ok? Só que isso tem um fundamento, isso tem uma base da parte de Deus. Vamos ver aqui. Opa, boa! Chegou algo interessante aqui. Do Reinaldo e da Marta. Resolver o problema de pecado de uma vez por todas. Perdão dos pecados. Ótimo. O profeta, ele disse assim, olha. Vamos lá, vamos ver o que ele disse. Lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, qual é a base dessa aliança? Onde ela está fundamentada, edificada? Na bondade, na misericórdia e na compaixão de Deus. Não fosse isso, nenhum de nós estaríamos aqui nesse momento. Mas vocês estão certos, Marta e Reinaldo. Isso mesmo, Cris. É perdão, é pura bondade, é pura misericórdia, é puro amor da parte de Deus, concedendo ao homem pecador a oportunidade de estar com ele. Algumas pessoas vão dizer que não, quando Deus diz nova, na verdade não é nova, é a continuidade da antiga, tá bom? Algumas pessoas dizem isso. Eu vejo de forma diferente, porque está escrito que é nova. E em hebraico está escrito que é nova, em grego está escrito que é nova, em português está escrito que é nova. Então, é nova. Agora, nós precisamos entender como funciona as duas alianças simultaneamente. Tá ok? Mas uma não é simplesmente a continuidade da outra. A segunda é outra, né? Os judeus tratam como primeiro testamento, ou primeira aliança, e segunda aliança. Tá ok? Isso aqui não vamos entrar no mérito se acreditam ou não, tá? Isso para nós não importa no momento. Alguns acreditam, outros não acreditam. Mas eles tratam dessa maneira. Primeiro testamento, segundo testamento. Eu já falei isso em outras ocasiões, tá bom? Então a base dessa aliança, ela é a bondade, a misericórdia
o perdão de Deus. Mas Jeremias não falou como Deus vai fazer isso. Mais uma vez, não é? Quando aceitamos Jesus e nos batizamos, somos uma nova pessoa, vivendo no mesmo corpo, mas uma nova pessoa. Dá para fazer comparação. Poxa, perfeito, Reinaldo. Vou até anotar isso. Foi maravilhoso isso daí. Nós estamos fazendo isso, comparação, não é? Então, essa é muito adequado. Como é que eu faço para guardar isso? Depois salva, eu acho, no computador. Salva sim. Nossa, muito bom, hein, Reinaldo? Obrigado aí pela sua boa observação e nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso. Muito bom mesmo. Eu amei. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.